Mais um dia, hoje é terça-feira, 30 de junho. Nós seguimos aqui na nossa leitura das Escrituras Sagradas de Deus, hoje com o segundo capítulo. Ok, meus irmãos? Segundo capítulo. Se você esteve conosco ontem, continue firme aí na nossa jornada. Se você está começando hoje, chegando hoje, seja muito bem-vindo. Nunca é tarde para começar algo que edifica, né, as nossas vidas. E todos os dias, nós, de segunda a sexta-feira, reservamos alguns minutos para permitir que Deus fale, né, aos nossos corações por meio da sua palavra. E esse segundo capítulo, meus queridos, nos convida a viver uma fé perseverante e cheia de propósito. Como nós precisamos isso, resgatar isso, meus irmãos. Às vezes as pessoas se encontram tão perdidas, né, desanimadas. É importante que se restabeleça, né, um padrão positivo na vida de todos nós. E Paulo nos lembra que a força do cristão não está necessariamente em si mesmo, mas na graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que, para quem ouve muitas vezes e não faz muito parte da realidade cristã, ou às vezes até de estudos e tudo isso, parece meio estranho, estranha essa ideia. Mas a palavra nos esclarece acerca de tudo isso, né? A palavra nos esclarece acerca dessas coisas. E nós somos como que soldados, meus irmãos, focados em uma missão. É como aquele atleta também que compete com disciplina, que se autocondiciona a estabelecer um padrão na sua vida para ter êxito. Isso exige, de fato, muita perseverança, né? Foco. E para nós que somos cristãos, o nosso foco é Cristo. E ir em busca de ter um coração semelhante ao dele. E isso é que nos motiva a continuar sempre em busca da compreensão da sua palavra, buscar dar sempre honra ao nosso Deus através das nossas atitudes, posicionamentos. Isso que buscamos, nem sempre conseguimos, é um processo, né? Muito pessoal. Mas este segundo capítulo, que fala muito acerca dos estímulos no combate, né? Das coisas da vida, fortalece muito a nossa confiança, desperta a nossa dedicação, inclusive. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Para permanecermos firmes no fato de ir em busca da compreensão da palavra de Deus, entendimento, para colocarmos em prática o evangelho nas nossas vidas. É algo muito importante. E quando nós começamos nesse processo, que nós vamos observando a diferença que se apresenta nos nossos dias, nós começamos a compreender, né, os porquês de tantas coisas. Mas enfim, vamos lá. Paulo escreve a Timóteo esta segunda carta, capítulo 2, diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Veja, aqui fala, né, exatamente acerca disso. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a quem o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Veja que isso é aos poucos, não é mesmo, meus queridos? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas,
como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Paulo fala, e é algo muito verdadeiro, não é mesmo? Por mais que busquem calar a palavra de Deus, colocar algema em todo aquele que assim busca ser instrumento disso, mas a palavra de Deus não tem algemas. Não tem algemas. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E perseveramos, porque com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós muitas vezes, de acordo com determinadas circunstâncias, negamos, não é? A nós mesmos, né? Mas Cristo jamais deixou de ser Cristo, de ter o seu coração, apesar do que o mundo, as pessoas, as circunstâncias buscaram fazer com ele, né? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, duas pessoas que ele citava, né? Que se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Selo de Deus, né? Selo de Deus. Aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso é muito sério, ok, meus irmãos? Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si se purificar, destes erros será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, entretanto preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o que os de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para ele, por ele, para cumprir a sua vontade. E, meus irmãos, então veja a, a importância também, né? Aqui fala muito sobre justiça, fé, amor, paz, um coração genuíno, puro. Como isso é importante, meus irmãos. É interessante a gente ter que parar para refletir acerca disso. Deveria ser o normal, né? Mas hoje em dia nós vivemos uma realidade tão distorcida para tantas coisas, não é mesmo, meus queridos? Que às vezes parece ser meio necessário falar acerca de coisas tão óbvias, né? É lembrar as pessoas o quanto é importante você ser bom, o quanto é importante você ser justo, o quanto é importante você ser grato, o quanto é importante você ter empatia pela dor do outro. Essa é uma coisa que tem passado um tanto despercebido, né? Por isso que quando a gente para ler a palavra de Deus e que vem essas questões, a gente para refletir inclusive acerca disso, né? Por que essa palavra é viva, né? Ao longo do tempo.
Porque parece que se ela não é dita, se ela não é lembrada, deixa de fazer parte das nossas vidas. E nós buscarmos despertar para todas estas coisas e manter isso vivo nos nossos corações, em tudo que nós venhamos a nos dispor a realizar, eu creio que seja muito importante. Você não, meu irmãozinho? Minha irmã? Seja nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua vida, como um todo, da tua família. Eu creio que a gratidão, a verdade, a justiça, o reconhecimento, o amor, a calma, a mansidão, o entendimento são critérios fundamentais, porque tudo que destoa disso acaba levando por caminhos que, na verdade, ninguém quer. Ninguém quer viver atribulado, não é mesmo, meus queridos? Então, tirar alguns minutos do nosso dia para refletir acerca destas coisas e, inclusive, sobre a importância de se refletir sobre tudo isso, parece meio óbvio, mas fundamental para os nossos dias. Certo, meus queridos? Hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, estaremos lendo o capítulo 3º, que é muito curtinho. Apenas 17 versículos aqui. Mas estaremos juntos aí, firmes, firmes e fortes, não? Nas promessas do Senhor, sempre. Sempre em busca de compartilhar aquilo que nos faz tanto bem, que nos traz tanta lucidez, meus irmãos. Não significa que a gente não veja, não? Muitas vezes a intenção, o coração de certas pessoas, irmãos. Não significa que a gente não veja as circunstâncias que muitas vezes somos contrariados a ter que conviver nas nossas vidas. São necessidades que temos que, em decorrência das nossas responsabilidades, fazer parte, né? Mas nos mantermos no foco daquilo que a gente acredita, que a gente entende. Veja que, por mais cruel que seja uma pessoa, meus queridos, esta pessoa jamais irá ser feliz, realizada e plena se com quem ela conviver o outro venha a ser com ela, ter um nível de crueldade assim com ela. Até as pessoas mais cruéis do mundo, mais insanas, que de forma intencional ou não, esperam algo de bom do outro, né? Algo de positivo. E nós que buscamos, você que busca ser um ser humano bom, também é normal ter essa expectativa de dessa reciprocidade de bons pensamentos, um bom coração, justiça, gratidão. Às vezes não acontece, mas está tudo bem também. Estamos aí, assim como Paulo enfrenta o cárcere, assim como tantos que estiveram aí por esse mundo, caminharam nessa terra antes de nós, passaram por tantos sofrimentos, não é mesmo, meus queridos? E aquilo que nos marca, e é acerca deles que falamos, são realmente sobre aquelas pessoas que jamais desistiram, não é mesmo? As pessoas que desistiram ou se perderam no meio dessa história, nós nem sabemos. Agora, aqueles irmãos que permaneceram firmes, no meio de tudo isso, acabam realmente fazendo parte, né, da nossa história. E nos servem de exemplo, né, para as nossas vidas. Ok, meus queridos? Mas um dia que você está aqui na ONTV Brasil, a sua emissora de TV na internet. Nós estamos aí pelas redes sociais, também através da nossa TV, acessando o endereço que está na tela, www.ontv24horas.com.br, na sua TV Smart, baixando o aplicativo ONTV 24 horas ou acompanhando algumas coisas também pelas nossas redes sociais. Certo, meus irmãos? Até amanhã. Graça e paz a todos.